mensageira da noite, né? Que vai trazer aquilo que Deus trouxe para ela durante esses dias. Eu sei que foi muita busca, né? Como Laura. Laura esteve aqui conosco na quarta-feira, né? Bênção, mensagem abençoadora na minha vida, né? Intimidade é um tema que eu adoro, é um tema que eu gosto muito, é intimidade com Deus, né? Ter intimidade com o Pai, né? Então vamos estar orando pela nossa mensageira da noite, a nossa querida Brenda, que Deus traga paz ao seu coração, como aquele rapaz que entregou os pães e os peixes a ele, que sabia quem ele estava entregando. Então o Senhor é contigo, não temas, disse ele a Josué. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento de dízimos e ofertas. E muito obrigado, Pai, por esse momento da oferta da Tua mensagem, que vai vir sobre as nossas vidas como um aroma suave, Pai, e abençoadora sobre nós. Abençoa a vida de Brenda, Pai. Tu sabe a Tua filha, Tu sabe o que ela está passando agora, Senhor. Que o Teu Santo Espírito traga paz a ela, tranquilidade e a certeza que Tu estás com ela em todo o tempo. Fala, Senhor Deus, através da Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Graça e paz. Nós estamos numa caminhada de 21 dias de filiação. De Deus, família e igreja. Mas o que significa filiação? Filiação é a ligação do filho com o pai, seja biológico ou seja adotivo. Filiação envolve 3 esferas: nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a nossa família e o nosso relacionamento com a família espiritual, que é a igreja. E domingo passado o pastor Tibério, ele trouxe a mensagem da paternidade de Deus, da gente enxergar Deus como Pai. Por isso é tão importante esse momento. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a família biológica, essa família que Deus nos plantou. Então eu gostaria que vocês abrissem Lucas 15, versículo 11. Amém? E diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aí. Vamos orar. Amém.
Senhor meu Deus, nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor. Que seja uma palavra viva nos nossos corações. Que encontre terreno fértil, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, Senhor. Que essa palavra, meu Pai, seja viva. Que essa palavra, Senhor, possa transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Na parábola, a parábola se chama o filho pródigo. Na parábola percebemos que os dois filhos tinham um sentimento de orfandade. Os dois não percebiam que a maior riqueza que eles tinham era a presença do pai. Mas hoje nós vamos focar no filho mais novo. A questão de filiação, a verdadeira identidade de Deus que Ele almeja para a gente, é aquela que nós podemos encontrar a paternidade nele. Jesus veio aqui na Terra para nos salvar. Nós que éramos um planeta de órfãos, que necessitava da presença de Deus. A orfandade é o contrário de filiação. E ela significa uma condição espiritual, que significa o sentimento de não pertencimento, de desconexão e muitas vezes de rebelião. E é isso que nós percebemos na atitude do filho mais novo. Essa rebelião, essa vontade de estar longe do pai. Na atualidade, esse é um assunto tão latente. Nós percebemos uma sociedade que está cada vez mais distante dos valores, distantes dos seus relacionamentos uns com os outros. Há aquele vazio relacional. E esse vazio ele é manifestado em maus comportamentos, em posições que muitas vezes nos levam a pecar, em práticas escravizadoras. E muitas vezes a gente percebe que na sociedade está cada vez mais difícil de se relacionar. É bem interessante que esse assunto de orfandade nasceu no coração do inimigo e se iniciou no pecado original, na queda. E é algo que afeta nossa alma, é algo que afeta o nosso coração. E a orfandade, ela é a raiz dos males emocionais. Mas qual é a solução? Qual é a solução que Deus nos entregou? A paternidade dele. É enxergar a paternidade nele. E é o nosso poder de escolha. Essa escolha de enxergar ele como pai. Escolher é algo que herdamos do pai. É algo que ele nos colocou. Nós podemos fazer escolhas, nós fazemos escolhas todos os dias. E por que não escolher enxergar Deus como pai? Viver essa paternidade. É bem interessante também que quando nós estamos influenciados pelo Espírito de Deus, o inimigo não pode nos deter. Quando as nossas escolhas são influenciadas por Deus, pelo Espírito dele, nada nos para. Então, olha para a pessoa do lado e diz assim: escolha ser filho. Amém. Um dos maiores bloqueios que a gente pode ter no nosso relacionamento com Deus é a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais terrenos. É a nossa experiência com o nosso progenitor. Geralmente, quando nós temos uma relação positiva com os nossos pais, nós transferimos isso para Deus. É mais fácil enxergar Ele como nosso pai. Mas já quando a nossa relação é de uma maneira complicada, passamos a ter bloqueios no nosso relacionamento com Deus. O ápice do coração do discípulo é enxergar essa paternidade, é escolher ser filho, é caminhar como Jesus caminhou, é ser cópia de Jesus. E é bem interessante que, atualmente, como eu falei, na nossa sociedade, o alvo do inimigo é a família. A família está cada vez mais recebendo ataques do inimigo. Cada vez mais, todos os dias, nós precisamos nos blindar contra esses ataques, blindar nossos pensamentos, nosso coração e nossas atitudes. E tem uma frase que diz o seguinte: Satanás falhou em cumprir sua missão quando matou as crianças inocentes dos dias de Moisés e Jesus. Agora ele tem como alvo essa nova geração. Ele quer detê-la desde cedo, para que não cumpra o seu propósito. O que eu e você podemos fazer com isso? O que eu e você podemos fazer para ajudar essa nova geração? Para ajudar e cuidar deles, instruir a eles. Eles são todos os dias bombardeados por situações e muitas vezes os pais estão ausentes. Por isso é tão importante.
Mas onde nasce essa nova geração? Onde ela é instruída, onde ela é cuidada? Na família biológica. E Deus, Ele ama a família. A família foi a primeira instituição que Ele criou. Nós temos uma relação de família com Ele, de pai. Jesus é nosso irmão. E é bem interessante também que foi no início de uma família que Jesus se manifestou pela primeira vez. Foi no início de uma família que Ele fez o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre, que está lá em João. Foi no casamento que Ele se manifestou. E a gente é bem interessante quando a gente lê João, o segundo sinal dele foi em relação à cura, que um pai pediu para a cura do seu filho. Por isso é tão importante a família, Deus ama a família. Então olha para a pessoa do lado e diz assim, sua família é seu jardim. Bill Johnson, ele diz o seguinte, alguns dos testemunhos mais notáveis de todos são os filhos criados em um ambiente diabólico, mas que superaram barreiras e se tornaram adultos piedosos, com propósito eterno. E, por sua vez, criaram os filhos nos caminhos do Senhor, como justificação plena para aquilo que não receberam. Eu exalto esses heróis da fé com tudo o que há em mim. A história deles é a essência da beleza e da redenção. Então, independente de como é a sua família, Deus tem um propósito com ela. Então, a gente percebe aqui na parábola, a parábola do filho pródigo, no versículo 12, ele diz assim, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. É bem interessante notar que ele pede a herança. Mas quando a gente recebe a herança? Quando o pai morre. Então, dentro dele, dentro do emocional dele, ele já não queria mais estar com o pai. Ele já não reconhecia a paternidade daquele pai. Ele já não percebia ele. O emocional dele, ele já queria viver de maneira desenfreada. Ele já queria viver de maneira com a libertinagem. É bem interessante também que muitas pessoas agem dessa mesma maneira. Querem viver, não dizem que Deus não existe, mas querem viver como se Ele não existisse. Eu vou escolher do meu jeito, eu me acordo, eu vou fazer isso e aquilo, mas é tudo do meu jeito. Não procuram saber o que Deus deseja para vocês. É bem interessante também que na esfera biológica isso acontece quando os filhos são desobedientes aos pais, quando eles desonram os pais, quando eles não querem estar próximos dos pais. A parábola é chamada do filho pródigo. E pródigo significa aquele que gasta de maneira desenfreada o dinheiro, na maneira de manusear o dinheiro. E foi isso que ele fez. Foi um ato de desonra, um ato de rebeldia contra aquele pai. O filho, ele não tinha a paternidade bem resolvida. Ele olhava para o pai e desejava a sua morte. Isso é muito profundo. Muitas vezes, na adolescência, os filhos agem dessa maneira. Mas, como eu falei, Deus ama a família. Ele não compreendia, o filho ele não compreendia que a maior riqueza dele era a presença do pai. Era amar o pai, era estar conversando com o pai, como a gente aprendeu na quarta. É ter essa intimidade com o pai. E quando algo não está bem resolvido em nossa vida, isso toma a nossa memória, leva os nossos comportamentos, as nossas emoções. Então, quando a gente não tem essa paternidade bem resolvida, a gente age muitas vezes em rebeldia, a gente age muitas vezes em desonra com os nossos pais. Mas é bem interessante que quando a gente quer ter uma relação de paternidade com Deus, nós precisamos ter uma relação com os nossos pais, de maneira a honrá-los. No livro Escolha Ser Filhos, os autores eles trazem que a referência de conexão da família é a referência da Trindade, onde o pai representa Deus, a mãe representa o Espírito Santo, e os filhos e os irmãos representam Jesus. E essa relação, a nossa relação de maneira horizontal com aqueles que nós vemos, com aqueles que nós estamos conectados todos os dias, interfere diretamente na nossa relação com Deus. Mas como resolver esses conflitos familiares? E o primeiro ponto do estudo é: reconheça os reais motivos da desconexão com a sua família.
Então, aqui no versículo 13 diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Aqui nós percebemos que, como eu falei, no seu emocional ele já estava afastado de Deus. Mas primeiro se inicia no emocional, no seu imaginário, para depois se manifestar fisicamente. A vontade dele era sumir, era se afastar dos pais. E na família biológica, o pai ele representa força, sacerdócio e proteção. A mãe representa a sensibilidade, a feminilidade, a conexão e o gerar. Os irmãos, eles representam a amizade, a partilha e essa confiabilidade. É bem interessante também que a nossa família é nossa primeira escola emocional. Se nós não aprendemos na nossa família a maneira de lidar com os outros, a maneira de lidar com o nosso emocional, a gente passa a nossa vida com dores emocionais, a gente passa na vida com barreiras e bloqueios. Então, é bem interessante olhar assim para a pessoa do lado e diz o seguinte: sua família é seu jardim. Então, cuide dela. Eu gostaria de que vocês refletissem em relação à parábola, mais uma vez. O filho, ele escolheu ir embora. Então, vocês reflitam. Ele não havia uma conexão com o pai. E no seu caso, qual é a sua história? Qual é a sua relação com a sua família? Qual é a relação? Por que há essa desconexão entre você e seus familiares? Eu gostaria agora de compartilhar um pouco da minha história. Eu nasci numa família disfuncional. Meu pai, ele tem uma relação complicada com a bebida. E minha mãe, ela tem uma relação complicada com a sua identidade. Ela não tem a identidade bem resolvida. E eu sou a mais velha de 5 irmãos. E eu passei a minha vida, antes de ser cristã, o meu emocional não era firmado em valores reais. O meu emocional era muito abalado. Eu era moldada pelo que os outros diziam. E eu não sabia a minha verdadeira identidade. E eu enxergava a minha família com muita dificuldade. Eu enxergava eles como se fosse algo difícil, como se fosse um peso. E eu, por ser a mais velha, eu tentava carregar esse peso. Era como se eu pudesse ajudá-los de alguma forma, e eu tentava. E eu botava mais peso sobre mim. E isso me abalava muito. Tanto que isso tudo gerou desconexão com eles. Eu tinha uma desconexão. Antes de Jesus me encontrar, meu desejo era sumir. Era sair da minha família, era ir para outro lugar, até para outro país. Minha vontade era de fugir. E é bem interessante que eu os culpava. Eu culpava por aquilo que eu sentia. Eu não conseguia amá-los de verdade. E essa relação com os meus pais, principalmente com meu pai, me levou a enxergar uma relação diferente com Deus. Quando Jesus me encontrou, eu ainda orava para Ele, falando: Senhor, Deus. Eu não conseguia enxergá-lo como pai. Eu escutava as pessoas na igreja falando: Deus Pai, Senhor, Pai Celeste. E aquilo eu achava distante de mim. Eu achava diferente. Eu sentia como é que eu não conseguia me relacionar com Deus dessa maneira. Mas Deus, Ele falou comigo. E foi através da vida de Laura. E Ele disse para mim que eu precisava enxergá-lo como um pai. Eu precisava resolver isso, esse meu emocional. E eu precisava enxergá-lo e ver minha verdadeira identidade nele. Mas eu pensei, como é que eu poderia fazer isso? Se eu não tinha uma relação boa com meu pai, como é que eu poderia enxergá-lo como pai? Se a minha referência de pai não era a referência que eu queria e que eu gostaria de ver em Deus. Então eu orei. E foi a minha oração mais sincera. Eu pedi a Deus, eu disse: Senhor, não sei, eu tenho essa dor. E eu te entrego, Senhor. Por favor, me ajude. E o Espírito Santo, ele me conduziu a perdoar o meu pai. Ele me conduziu a enxergá-lo como Deus enxergava ele. Ele me levou a amá-lo como Jesus amava. E como Jesus me amava. Então, Deus me curou. E
eu quero falar com os pais aqui. Vocês são referências para os seus filhos. É muito importante que vocês amem seus filhos como Deus os ama. É muito importante que vocês sejam referência para eles, que vocês cuidem deles, que vocês conversem com eles, que vocês tenham intimidade com ele. E as mães, vocês são a conexão dos céus. Vocês levam esse amor dos céus para os seus filhos. Nós, filhos, precisamos de vocês como referência. Amém? Mas como resolver esses conflitos familiares? E o segundo ponto é: reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Então, aqui na parábola, ele diz o seguinte: e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. As disfunções adquiridas, muitas vezes, elas geram nos filhos sentimentos que vão perdurar na sua vida toda. E no quadro de paternidade bem resolvida, no livro da paternidade bem resolvida, ele diz o seguinte, que quando os pais são inexistentes, ou quando os pais estão ausentes, os filhos se tornam solitários. Quando os pais são separados, eles se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos, eles se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, eles se tornam superficiais. Quando os pais são superprotetores, eles se tornam medrosos. Quando os pais são frios e insensíveis, eles se tornam carentes. Quando eles são liberais, eles se tornam inconsequentes. Quando eles são consumistas, os filhos desenvolvem o sentimento, a relação de materialista. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. E quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. E é bem interessante que, muitas vezes, qual é a nossa relação hoje? Quais são esses sentimentos que nós temos? Quais são essas fortalezas que nós adquirimos dos nossos pais? Foi a revolta? Foi a timidez? Foi algum vício? Alguma compulsão? Foi alguma religiosidade? No meu caso, devido a tudo como eu falei, eu desenvolvi um medo e a timidez. Eu tinha um medo tremendo. Estar aqui hoje é realmente graça de Deus. Ele que transforma, Ele que me curou de dentro para fora. E Deus, com um olhar de misericórdia, Ele disse: filha, não foi para isso que eu te chamei. Você tem uma identidade em mim. Ele me levou para sair dessa posição de vítima, que muitas vezes eu tinha, de culpar os meus pais, de me colocar na posição de vítima. Ele me levou para assumir a responsabilidade em Cristo das minhas próprias escolhas. Que eu não era aquilo que havia acontecido comigo, eu era aquilo que Deus falava, era aquilo que Jesus falava. Então, Jesus, Ele pode curar, Ele cura o emocional, Ele nos transforma de dentro para fora. Nós temos o Espírito Santo habitando aqui dentro. Nós podemos olhar para dentro de nós, olhar para essas fortalezas mentais que nós temos e ser curados, e entregar e confessar a Ele. E foi quando eu decidi ser filha de Deus, que isso tudo foi transformado dentro de mim, que tudo mudou dentro de mim. Mas como resolver esses conflitos familiares? E o terceiro ponto é: decida acertar as pendências familiares. Então o texto diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Aqui nós percebemos que ele tinha, dentro de si, ele tomou a consciência. Não, eu preciso resolver isso, eu preciso acertar essas pendências que tem no meu coração. E Salomão, ele nos ensina a combater isso, ele nos ensina a combater aquilo que gera desconexão uns dos outros, essa desconexão entre os nossos familiares,
que é o orgulho. Em Provérbios ele diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. É muito interessante isso, que Deus nos ensina a tomar conselhos. Independente da situação, Ele nos ensina a procurar a ajuda. E nós temos a maior ajuda, que é o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos ir buscar essa cura, tirar esse orgulho que há dentro dos nossos corações. Como eu falei, a nossa família é nosso jardim. E esses sentimentos de orgulho só vão cada vez mais prejudicar esse jardim tão belo que Deus nos plantou. Por isso é tão importante que nós olhamos para a nossa família com esse olhar de amor, que nós possamos derramar esse amor sobre eles, que nós possamos resolver essas pendências emocionais, essas feridas emocionais que nós temos. Mas como é a mente do Filho de Deus? O Filho, ele é obediente. O Filho, ele é íntimo. Ele busca a intimidade com o Pai. Ele busca estar ali ouvindo o Pai, conversando com o Pai, tendo aquele carinho. O Filho, ele é íntimo, ele é próximo dos seus irmãos, ele é próximo da sua família. Ele tem essa conexão. Ele sabe honrar o legado do Pai. Ele sabe honrar e obedecer. O único mandamento da Bíblia que tem promessa é de honrar pai e mãe para que os seus dias na terra sejam prolongados. É o único mandamento que tem promessa, porque Jesus ama família. É na família que ele inicia o seu amor, é na família que ele pode lhe curar. Independente do que aconteça, ele pode lhe curar na sua família. Nós, filhos, somos chamados de pacificadores. Jesus, ele nos deu um reino eterno, um reino que habita no nosso coração. Um reino que nós podemos manifestar na vida das pessoas e derramar amor na vida de cada um. E ele diz assim em Mateus: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores significam promotores da paz, aquele que leva a paz, aquela perfeita harmonia, a harmonia que Deus quer que tenhamos na nossa família. Pode ter certeza que quando você decidir acertar aquilo que você tem com a sua família, quando você decidir buscar a Deus, o céu vai estar com você, o Espírito Santo vai estar com você, lhe conduzindo, lhe guiando para todos os momentos. E ele nos ensina que nós primeiro precisamos orar. Foi assim que eu fiz com meu pai. Eu primeiro orei, eu busquei a ele, eu busquei me reconciliar com Deus e mostrar a Deus e buscar a face de Deus. E foi assim que eu consegui olhar para meu pai com um olhar de amor, de estar com ele, de ter um relacionamento com ele. E é por amor a Deus que eu tenho um relacionamento melhor hoje com o meu pai. É Deus que foi me guiando, que foi me orientando. Foi através de Deus que eu recebi, foi pedir conselhos às pessoas mais maduras, para me orientar em relação a isso. Em relação à minha mãe, eu também precisei pedir conselhos. Eu não tinha uma relação saudável com ela. E Deus me orientou, chegou um dia que eu disse: baixa, Senhor, eu não quero mais isso, me ajude. E Ele foi e me orientou a levar e a conversar com uma discipuladora. E eu busquei uma discipuladora e Ele me deu o nome dela. Eu busquei ela, a pastora Zéza, e nós entramos em oração, nós entramos em harmonia com os céus. E Ele foi curando aos poucos minha relação com minha mãe. Ele foi me ensinando a enxergar que minha mãe tinha um tesouro no coração dela. Foi me enxergar que eu precisava amá-la da maneira que Deus me amava, como Jesus me amava. E eu creio que eles vão estar com o Senhor. É através da minha vida, é através das minhas atitudes que eles podem enxergar a Deus. Então é através das suas atitudes que os filhos, que os pais enxergam a Deus nas nossas vidas. É manifestando essa glória, é manifestando a face dEle. É buscando Ele no dia a dia, é buscando no íntimo, que nós podemos demonstrar esse amor. E amar não é sobre quem o outro é. Amar é sobre quem nós somos. É sobre aquele que habita dentro da gente. É sobre aquele que está aqui conosco, todos os dias nos guiando, nos orientando e nos levando a viver uma vida em harmonia, em amor com as pessoas. Então, olha para a pessoa do lado e diz assim: sua família
é seu jardim. Amém? Em Hebreus 12, ele diz o seguinte, no versículo 15: não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Então, nossa família é nosso jardim. Deus nos plantou nesse jardim tão belo. E é importante que nós cuidamos dele, que nós aparamos, que nós tiramos essas ervas daninhas. E essas ervas daninhas são os sentimentos ruins que nós muitas vezes adquirimos, que muitas vezes nós temos no nosso coração. É bem interessante que nós precisamos observar como está o nosso coração em relação à nossa família. Como é que está? Como é que nós estamos cuidando desse jardim? Será que nós estamos dando legado para os nossos irmãos, para os nossos filhos? Qual é a marca que nós estamos deixando no mundo através da vida deles? E essa raiz de ressentimento, essa raiz de amargura vai destruindo pouco a pouco o nosso relacionamento com eles. Vai nos levando a estar com pensamentos ruins e a levar comportamentos que muitas vezes desagradam o coração de Deus. É bom a gente olhar para dentro. Observe, será que você tem algum sentimento de ressentimento, que é essa atitude interna de remoer o passado e de ficar levando a comportamentos hostis uns com os outros? Se é esse sentimento de indiferença, de ignorar o outro. Muitas vezes os adolescentes, eles querem muitas vezes estar distante dos pais, se trancam no quarto, vivem indiferente com os pais. Será que foi para isso que Deus lhes chamou? Essa atitude com os nossos pais, essa atitude de indiferença. Muitas vezes nas atribulações do dia a dia, os pais eles se tornam ausentes. Hoje, com o celular, é muito fácil a gente entregar o celular para os nossos irmãos. Eu tenho uma irmã pequena e deixar ela ali, não ter um relacionamento com ela. Isso vai gerando sentimentos ruins nela. Isso vai deixando marcas no seu emocional. E será que tem sentimentos de retaliação, que é aquela atitude de revidar tudo aquilo que a gente escuta, de revidar na mesma moeda? Será que há esses sentimentos dentro da gente? Será que há isso nos nossos corações em relação aos nossos familiares? Ou será que há aquele ódio, que é o último estágio, o estágio mais profundo? O estágio que Deus, Ele diz para a gente que nós não devemos andar, que nós não devemos ter esse sentimento. Essas pessoas que são nossos familiares, Ele é a primeira instituição que Deus nos colocou aqui na Terra. É a primeira autoridade, é a autoridade dos pais sobre a nossa vida. Então, nós devemos amá-los, cuidar deles, dia após dia. O perdão não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre que a pessoa renasça no nosso coração. É sobre a gente olhar para Ele com um olhar de amor. Jesus, Ele nos ensinou a olhar para as pessoas através das lentes deles. Quando Jesus nos encontra, quando a Bíblia passa a ser nosso manual de vida, nós passamos a enxergar as coisas através da Bíblia, nós passamos a enxergar as pessoas através de Jesus. Então, eu não me relaciono mais com os meus pais sem Jesus estar entre nós. É necessário que Jesus esteja conosco, nos guiando, nos orientando, para que nós possamos amá-los como Jesus nos ama. E o primeiro mandamento foi esse. Jesus nos disse para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que a gente fala que a gente não ama o próximo, que a gente não ama a nossa família, a quem nós vemos, e a gente ama a Deus? Isso torna a gente mentirosos. Deus não nos chamou para isso. Ele nos ensinou a amar as pessoas como Jesus nos amou. Então, decida fazer esse exame. Decida olhar para dentro de si, ver como é que está a sua relação com seus familiares. Como é que está esses sentimentos em relação a eles. Não continue com esse sentimento no coração de vocês. O Espírito Santo pode fazer você amar como se nunca fosse ofendido, como se nunca tivesse sido ofendido. E eu sou uma prova viva disso. Ele nos ensinou, Ele me ensinou a amar como se nunca nada tivesse acontecido. Esse olhar de amor, de proteção e de cuidado. Mas e o quarto ponto para resolver esses conflitos familiares é: recomece o relacionamento com seus familiares. Então, o versículo diz assim: a seguir,
Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Ele viu onde ele estava, mas ele decidiu, foi uma escolha, voltar e se reconciliar com o pai, voltar e se relacionar com o pai. E o pai amou ele profundamente. Longe, o pai já estava de braços abertos esperando. E é assim muitas vezes com o nosso pai, o Pai Celeste. Nós queremos estar distante dele, mas ele pede: chegue mais perto, esteja aqui comigo. E de braços abertos ele nos espera. Muitas vezes é a nossa relação com os nossos pais da mesma maneira. Nós temos um olhar que muitas vezes é distorcido, mas quando a gente escolhe, eu me arrependo, eu peço perdão, eu os perdoo e busca se reconciliar com eles, eles estão de braços abertos nos esperando. Independente do sentimento deles, Jesus está ali com você, lhe guiando, lhe orientando. Então, decida hoje resolver as pendências, decida hoje recomeçar esse seu relacionamento com seus familiares. Aquele familiar que é mais difícil é aquele que Jesus nos ensinou a mais amá-lo, aquele que Jesus nos ensina a estar mais perto. E vocês lembram, quem conhece a história de José? José, ele teve os seus irmãos e por conta de inveja, por conta do coração distorcido, eles jogaram José num poço. Eles venderam José como escravo. José se tornou escravo, prisioneiro. Foi para uma terra distante, isso tudo por conta dos seus próprios familiares. Mas Deus, Ele usa todas as coisas. Tem um versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seu propósito. Então, Deus tinha propósito na vida de José. Independente do que os irmãos tinham feito com ele, Deus usou todas as coisas para cooperar para o bem dele. E quando ele encontrou os seus irmãos, ele não teve sentimento de ressentimento, porque ele soube o que Deus fez através daquela situação. Ele percebeu que a mão de Deus estava com ele. E ele, independente daquilo, Deus usou ele como instrumento de levar a salvação para a vida dos seus irmãos, como instrumento de levar a salvação da fome, da escassez que estava naqueles dias. Então, independente do que aconteceu com você, independente, Deus usa todas as coisas para o nosso bem, para que eles foram chamados segundo um propósito. E quando José encontrou os seus irmãos, ele disse o seguinte: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então, independente do que aconteceu, eu sei hoje que, independente do que aconteceu comigo, Deus me plantou por um propósito naquela família. Deus me plantou por um propósito naquela família. E eu estou iniciando um novo projeto com óleos essenciais e estudando como os óleos essenciais se tornam puros. A planta ela tem que estar no seu habitat natural. A planta tem que estar enraizada onde ela deveria estar, para que assim ela possa produzir o óleo para se proteger e para cuidar das outras pessoas. Então, Deus, Ele nos plantou nessa família para que nós possamos produzir esse óleo que vai nos cuidar, que vai nos curar e para levar cura na vida das pessoas. Então, Ele nos plantou ali na nossa família por um propósito. Você não foi escolhido por acaso, você não está nessa família por um acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Então, aqui, a seguir, ele disse: levantou-se e foi para seu pai. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem o seu anel no dedo, coloquem sandálias nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. E o pai disse: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Deus faz uma festa quando nos encontra. Ele faz uma festa quando nos encontra. Então, quais são os passos que vocês podem dar hoje, se depender de vocês, para ter uma família saudável, para olhar para os seus familiares como um jardim, para cuidar deles? Quais são os passos que vocês podem dar hoje? Chegou o momento de vocês olharem e serem abençoadores. Em Isaías diz que nós somos reparadores de brechas.
nós possamos reparar as brechas das nossas famílias, nós possamos reparar as brechas que o inimigo abriu, que nós possamos ser esses reparadores de brechas, que olham para os nossos familiares e buscar paz, que olham para os nossos familiares e buscar abençoá-los dia após dia. E você que está distante do coração do Pai, Deus olha para você e disse: venha. Venha que eu estou de braços abertos para te receber. Venha que eu estou aqui te esperando para fazer uma festa. Deus te ama. Deus, Ele veio aqui, enviou o seu Filho Jesus, porque por amor, foi por nos amar demais. Demonstre o quanto você ama a sua família. Nos momentos, muitas vezes se perde os momentos de mesa, os momentos de comer em comunhão uns com os outros, de ter intimidade. É nesses momentos que é levado o legado na nossa vida. É nesses momentos que nós temos o legado para distribuir na vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares. São os valores bem fundamentados que geram pessoas fortes e bem resolvidas. E é isso que vai mudar a sociedade. É no seio familiar, é quando nós temos uma família saudável, uma família temente ao Senhor, uma família que busca a Deus, que nós podemos fazer e construir pessoas fortes e saudáveis, pessoas bem resolvidas, uma geração nova. E a palavra em Malaquias diz: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue toda a terra com maldição. Eu creio que nos últimos dias Deus vai derramar o seu Espírito. E quando Ele derramar o seu Espírito, o coração dos filhos serão convertidos aos corações dos pais. Porque Ele ama a família. Então Ele quer que nossos corações estejam convertidos uns aos outros, buscando intimidade uns com os outros, como nós temos intimidade com Ele. Então ficamos de pé nesse momento. Nós possamos ter coragem e ser gentil uns com os outros. Põe a mão no coração, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, agradeço a Ti pelas coisas boas que recebi dos meus pais. A partir de hoje, abro meu coração para perdoar meus pais daquilo que feriu o meu coração. Peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles, que são contrários à Tua palavra. Cure o meu coração e me liberte de todas as prisões ligadas ao relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação. E aquilo que eu não posso fazer, entrego em Tuas mãos. Receba a Tua cura para todos os outros níveis de relacionamento em minha vida. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém.